teu nome, Senhor. Pai, estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai. E nesta hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós queremos, Pai, repreender toda a força maligna, todo intento do inferno, Pai, todos os demônios que se levantam para querer roubar a palavra, Pai, do coração do teu povo, Pai. Nós repreendemos esses demônios em nome de Jesus, Pai. Nós damos uma ordem para que todo espírito contrário à tua vontade saia desse lugar, em nome de Jesus, Pai. Nós calamos a voz do inimigo na autoridade do nome de Jesus, Pai. E nos posicionamos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, Pai. Que o nosso espírito esteja totalmente aberto para receber, Pai, do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê estratégias, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Hoje nós já estamos indo para a quarta aula já, né? Nós falamos um pouco na primeira aula sobre libertação versus expulsão de demônio, meditação na palavra, a importância de estar meditando na palavra, baseado em Josué capítulo 1. Na segunda aula nós falamos situações que inviabilizam uma libertação. Falamos também sobre o processo da reeducação. Na terceira aula que nós ministramos, nós falamos sobre o batismo de arrependimento, sobre a importância da pessoa estar realmente arrependida no processo de libertação. Se vocês perderam alguma dessas aulas, vai lá no NAGC Oficial no YouTube, assista, né? Se eu for recapitular tudo, a gente for falando, a gente perde tempo, a gente ganhar tempo. Né? Então nós já ministramos essas 3 aulas. E hoje nós vamos falar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da restituição. Né? Isso também faz parte da libertação, do processo de libertação. Como todo processo, como todo passo na libertação, também é um passo muito importante. Né? Você vai aprender um pouquinho sobre o princípio da restituição. Amém? E nós falamos também, lembrando que no Milk, nós falamos sobre a renúncia, né? Esse primeiro módulo do Milk, nós baseamos ele na grande renúncia. Né? Nós falamos sobre a pessoa, sobre a importância de renunciar. Né? A renúncia, para quem não entende, eu não cheguei a falar isso aqui nas aulas, né? Mas é o repúdio público em relação a todos os envolvimentos que a pessoa teve, né? Todos os comprometimentos, o reino das trevas, inspirado aos demônios, todo tipo de envolvimento que a pessoa teve lá atrás, né? Isso nós abordamos dentro do Milk, né? Todas as renúncias. Então, nós falamos muito. Por isso, a grande renúncia que nós fazemos uma limpeza geral de todo o histórico. Né? Então, começou lá atrás do Milk, nem todos participaram, mas depois viemos nesse passo a passo, né, da libertação. Então, nós vamos dar início hoje falando sobre a restituição, porque é o processo, e esse passo na libertação é o processo que visa retratar, devolver e restaurar aquilo que foi danificado, né, ou subtraído ou defraudado na vida de outras pessoas, devido a injustiças que praticamos muitas das vezes. Isto vale no campo de coisas materiais, como também de coisas emocionais, sentimentais, morais, conjugais e etc. Né? Porque quando a gente fala em restituição, a pessoa acha que é muito bom, né? Ah, não, falou em restituição, é que Deus restitua tudo aquilo que foi roubado dela. Já Deus restitui isso que eu perdi, restitui aquilo outro. Mas se nós vamos ver, olhando pela ótica da libertação, nós temos algumas restituições também para poder fazer. Você vai entender melhor, nós vamos passo a passo para que todos entendam. Esse princípio é a mais poderosa e eficaz arma, né, para libertar a pessoa.
seja na consciência. Quando fala em restituição, está falando de perdão, está falando no campo emocional, como também no campo material, né? Então a restituição é o princípio mais difícil de praticar, o que mais dói na carne, né? Mas ao mesmo tempo é o princípio mais poderoso para resolver as coisas e nos libertar inteiramente, para que nós venhamos ser livres por inteiro, né? Então você que trouxe sua Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo 19, versículo 8 e 9. Quem achar primeiro, pode ler para mim, por favor. 8 e 9. Versículo 8 e versículo 9. Entremente, Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então aí nós vemos Zaqueu ele praticando o princípio da restituição. No caso de Zaqueu, é aquilo. Quando nós falamos de restituição, não é algo generalizado. Você não pode pegar uma fórmula e querer aplicar aquilo em todo mundo. Isso é algo individual que Deus vai ministrar no seu coração. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas quando nós vemos no caso de Zaqueu, isso na vida dele, naquele momento, isso foi algo muito importante para aquele homem, né? Ele resolveu, Deus não pediu nada. Jesus não chegou para ele e pediu para ele fazer nada. Mas ele resolveu, falou: eu resolvo, né? Ele resolveu restituir aquilo que ele tinha defraudado, aquilo que ele tinha roubado. Ele falou: se alguma coisa que eu não lembro eu tenho, eu vou restituir. Quer dizer, isso ele sentiu no coração dele. Através da revelação do Espírito Santo, ele teve esse desprendimento de se abrir, e isso foi poderoso na vida de Zaqueu. Na vida desse homem, nós vemos que nesse momento, quando ele resolve, né, restituir aquilo, os danos que ele havia causado em pessoas, isso foi um princípio poderoso na vida dele, que ali ele começou a ser livre, porque o coração dele estava preso em quê? Né? Você vê nos bens. Mas naquele momento ele resolveu, porque ele sabia, quando ele diz se em alguma coisa, ele sabia que ele tinha dado prejuízo a pessoas, que ele tinha roubado pessoas, né? Então ele resolveu, através da revelação de Deus, quando ele tem um encontro com Jesus, a história dele começa a mudar. Porque sempre que nós encontramos com Jesus, alguma coisa na vida da gente começa a mudar. A gente sempre perde alguma coisa, né? Deus sempre vai pedir algo, né? E Jesus não precisa falar diretamente. Nós vemos que em algumas passagens, apenas o olhar de Jesus já fazia muita diferença. O olhar de Jesus fala muito. E tem situações que às vezes a gente entra na presença de Deus, o silêncio de Deus também fala muito. E a gente sabe, através da revelação do Espírito Santo, a gente sabe que a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir, né, fluir em Deus, fluir no propósito que Deus tinha. Então, na situação de Zaqueu, aquilo foi muito importante para a vida dele, né? Vamos resumir algumas dicas bem práticas sobre restituição, né? Muitas das vezes, em caso de ofensa, de haver o reconhecimento e o arrependimento, que será mostrado pelo ato de pedir perdão à pessoa ofendida. Isso faz parte do princípio da restituição, né? O fato de você ir lá, reconhecer, pedir perdão à pessoa. Nós falamos sobre perdão, falamos sobre arrependimento. Às vezes a pessoa se arrepende, o Espírito Santo convence ela, mas tem coisas que a pessoa tem que ir lá resolver. A gente sempre, nas ministrações de libertação, a gente sempre fala com as pessoas. A pessoa sempre sai com uma listinha lá de dentro. Ó, você tem que ir lá, você tem que consertar isso aqui, você tem que pedir perdão fulano, você tem que restituir isso aqui. A gente dá para a pessoa, e a pessoa, no tempo de Deus, ela vai fazendo aquilo ali, porque ela tem que complementar, né, o gabinete que ela tem, o desligamento de tudo aquilo que ela faz, né? Porque às vezes ela vem e participa de uma ministração, e naquela ministração a gente vê que a pessoa ainda tem o coração dela preso,
tem dificuldade de perdoar, né? Não perdoou uma pessoa, então ali a gente tem que interromper e falar: você tem que ir lá, você tem que consertar isso aqui, você tem que restituir, né, aquela pessoa. Em caso de prejuízo, o arrependimento será mostrado muitas das vezes pelo ato da restituição material, né? Às vezes a pessoa foi uma pessoa que causou muito prejuízo a pessoas lá, às vezes vai ser necessário ela restituir, como o caso de quem? De Zaqueu. É uma regra que pode se aplicar em todos? Nem sempre, mas às vezes a pessoa tem que consultar a Deus, e o Espírito Santo mesmo é que vai convencer a pessoa daquilo que ela tem que fazer, da restituição. Às vezes ela vem, roubou, mas tem contas a prestar, tem pessoas a restituir, causou danos a muitas pessoas, ofendeu, de uma hora para outra ela encontra com Jesus, se converte, tem que passar pelo processo, e fala: não, você volta lá e acerta essas coisas aqui, né? E por isso que nós falamos que não é fácil, amém? Não é fácil passar por esse processo. A gente fala: não quero perdoar, não vou, é muito difícil isso. Existem algumas desculpas que às vezes a gente ouve, né, dentro de gabinete, desculpa para não restituir. Eu vou falar algumas delas aqui. Às vezes a pessoa diz: vai custar tudo que eu tenho. Se eu fizer isso, vai custar tudo que eu tenho. Vai custar até, mas eu não tenho, vai custar tudo que eu não tenho. Mas um dia foi lá, tirou daquela pessoa, hoje não tem. Às vezes consequência daquilo que fez lá, a pessoa não tem como restituir. Na hora certa o Espírito Santo vai dar a direção de como tem que fazer essa restituição, né? Às vezes a pessoa diz: mas foi uma coisa tão pequena, isso não tem importância. Às vezes é uma caneta que ela pede emprestado, bota no bolso e não devolve. Só uma caneta, a pessoa não vai na falta de uma caneta, se não é sua, você não deve o quê? Não deve levar. E a pessoa trabalha na empresa: é um lápis, é seu, tem que devolver. Mas por isso que a gente fala, é uma coisinha tão pequena, mas é algo que prende a sua vida, porque não é seu. Às vezes a gente fala com a pessoa: não, depois eu restituo, depois, quando Deus quiser eu restituo. E às vezes a pessoa não entende que Deus está querendo que ela vá lá naquele momento fazer a restituição, né? E ela vai relutando para ir. Outra frase que a gente ouve muito é: eu não fui o único culpado. Não, teve outras pessoas envolvidas, mas naquele momento Deus está tratando com quem? Com a pessoa. Então quem tem que ir lá, não importa quem estava envolvido, não importa que tinha 20, 30 pessoas que fizeram a mesma coisa, Deus está tratando com você, então você tem que agir dessa maneira. Isso é libertação? Você desprender de coisas que prendem a sua vida. Às vezes é na hora de pedir perdão. Isso acontece muito quando você fala: não, você tem que ir lá pedir perdão fulano. mas a coisa já melhorou entre nós, a gente já está se falando, mas você não chegou para ela e pediu perdão a ela por algo que você fez, um prejuízo que você causou. Isso acontece muito. Às vezes: não, com o pai ou com a mãe, não, hoje a gente se dá bem. Mas aí eu sempre pergunto: você pediu perdão por aquilo que aconteceu lá no passado? Não. Quer dizer, porque é algo às vezes que dá fé no coração da pessoa. Então o perdão, ele é importante para a sua vida. Ainda que quando você chegue lá, a pessoa não libere perdão para a sua vida, mas você fez a sua parte. Amém? O que acontece caso você vai lá, a pessoa não quer, amém, mas você fez a sua parte. Outro ponto também que diz: as pessoas não vão entender se eu falar isso. As pessoas não vão entender se eu chegar lá restituindo isso aqui, porque ninguém viu eu tirando isso aqui de lá. Não viu você tirando. Então você vai confessar e vai colocar no lugar. Amém? Mas quem é que vai orientar a fazer essas coisas? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo sempre peça orientação a Ele, que Ele vai orientar como se deve fazer essas restituições. Quando nós falamos também de perdão ou de restituição, uma frase que a gente ouve muito: a pessoa já se mudou, mora longe. Telefone, WhatsApp, Facebook, manda áudio, faz o que for, mas declara isso, peça perdão. Agora, do outro lado do mundo, hoje no WhatsApp, você fala com a pessoa e não gasta o quê? Não gasta nada, manda um áudio para ela, manda um telefone dela. Então hoje a gente não tem desculpa. Está perto ou está longe, a gente tem que restituir. Também temos que nos arrepender, pedir perdão e se consertar.
São frases que a gente ouve o tempo todo, então eu trouxe que isso vai até despertando coisas da gente, que às vezes são frases que nós mesmos já falamos uma vez, como também outra assim, aconteceu há muito tempo atrás. Não, mas o mundo espiritual não tem isso não. O mundo espiritual trabalha em cima de legalidade. Se você deu legalidade, ele vai segurar aquilo ali até que haja um conserto. Quando há um arrependimento seu e há um conserto seu, aí sim isso é quebrado no mundo espiritual, né? Outras pessoas também chegam a dizer, abaixo da minha disposição, isso nunca mais vai acontecer. Aconteceu essa vez, eu estou disposto, não vai acontecer mais. Aconteceu uma vez, tem que pedir perdão? Tem que restituir, sim, né? E a desculpa mais usada, que nós sempre ouvimos, a gente costuma até dizer que é uma desculpa religiosa. Hoje eu sou uma nova criatura, tudo já passou. Passou, Deus perdoou, tudo bem, mas você tem que restituir pessoas. Eu costumo falar para as pessoas que esse aí é um dever de casa que a pessoa tem que fazer. É muito difícil a pessoa entrar dentro do gabinete se ela sair sem essa listinha de pontos, que às vezes é na história dela mesmo. Ela vai contando e nós vamos identificando, né? Isso aqui já está dentro depois que a pessoa faz os desligamentos, no processo de reeducação. É algo fácil? Não é fácil. Por isso às vezes a gente dá um prazo para a pessoa. Você tem tanto tempo para você ir lá e fazer, né? Você tem esse prazo aqui. Dentro daquele prazo que eu dei, a pessoa pergunta, e aí, você fez? O que você fez? Você pediu? Você procurou fulano? Você já se consertou lá? Você já restituiu aquilo que você lá tirou? Né? Você tirou daquele lugar que não era seu e você achou que não tinha importância? Ainda não. Então é preciso fazer, né? Então não é só chegar lá e expulsar, não. Você tem que acompanhar. Tem que fazer esse processo de estar acompanhando a pessoa para saber se realmente. Por quê? Porque se ela não fazer essas restituições, se ela não fazer essas coisas que aparentemente, né, são coisas mínimas, mas são coisas de grande importância, ela praticamente anula todo o processo que ela fez. Às vezes ela passou por um processo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Tem pessoa que a gente ministra em 4 horas, tem pessoa que a gente ministra em 10 meses, né? Aí depende, né? Mas de qualquer maneira, né, a pessoa tem que ir lá e tem que consertar essas coisas, né? E tem algumas maneiras erradas de restituir, né? Desculpa, a pessoa fala, algumas frases que as pessoas usam, né? Desculpa qualquer coisa. Outra foi sem querer. Eu errei, mas você também o quê? Você também errou, né? Se eu estava errado, me perdoe. Eu sinto muito, né? Mas ela fala aquela coisa, eu senti muito, mas tem que ir lá, né? O contato com a pessoa, muitas das vezes, isso quebra coisas em você. Não é fácil você chegar para uma pessoa, né? A pastora até estava falando comigo hoje daquela moça lá que brigou da vaca na garagem lá, e na hora que a mulher veio soltando faísca, soltou tudo, e a pastora foi logo liberando, não, perdoa, é melhor deixar nem entrar. Perdoa logo, se acontecer alguma coisa, procura resolver logo. Porque às vezes a pessoa sai com aquela chateação. Não, eu falei perdoa, mas falei com raiva. Falou com raiva? Eu falei perdoa porque eu fiquei irritada com ela. Porque a Graça botou o carro na garagem, né, na porta da garagem. Só que a gente ia descer logo para tirar. E o irmão dela estava chegando no carro e ela veio com tudo, né? Ela simplesmente, como? Que vai botar um carro aí? Mas a intenção não era estacificar o carro ali estacionado. Aí na hora que ela veio me agredindo, aí eu fiquei assim, perdão. A porrada. Aí eu falei, perdão. E Graça tirou do carro, aí eu, perdão. Ela estava cheia de
Mas aí quem convenceu a pastora? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo chegou, ela até falou perdão, mas foi com raiva, né? O perdão tem que sair, né, de coração. Você não precisa sentir nada, mas você decide perdoar. Amém? Às vezes a pessoa chega e fala, mas eu não estou sentindo, eu quero sentir primeiro dentro de mim. Isso é difícil. Às vezes você vai sentir, o Espírito Santo, não, vai lá e faz o que tem que fazer. Você vai sentir uma emoção, vai sentir amor pela pessoa para depois ir lá. Você vai lá, libera perdão e o Espírito Santo dá algumas coisas. Faz a sua parte, né? E eu já fui muito disciplinado nesse negócio de perdão. O Espírito Santo me apertou muito, perdoa isso, perdoa, fulano, perdoa. A lista era grande. A lista de perdão era muito grande. Então, isso é algo muito importante que nós temos que fazer. E existem algumas maneiras que a pessoa muitas das vezes cauteriza a consciência dela, insistir no erro, ou na perda. Quanto mais insistimos em andar no pecado, mais perdemos a sensibilidade espiritual. Porque às vezes o Espírito Santo dá uma ordem para a gente fazer algo, para consertar algo, e às vezes a gente insiste naquele erro, vai insistindo naquilo ali, não é o tempo. E quanto mais a gente insiste naquele erro, mais a gente vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Porque o canal que você ouve Deus tem que ser um canal limpo, não pode ser um canal o quê? Contaminado. E se o seu coração está magoado, se o seu coração está chateado, esse canal passa a estar o quê? Contaminado, começa a vir interferências, você começa a ouvir até de maneiras distorcidas, Então a gente não pode perder essa sensibilidade espiritual, E tem pessoa que às vezes não consegue perdoar, não consegue fazer a restituição, e às vezes tem uma fuga compulsiva, para o alcoolismo, para as drogas, para a diversão. Tem gente que se afunda na comida, come demais. Tem gente que esconde algo que ela não restituiu ainda, uma deficiência que ela tem nela, com muito trabalho, com sono em excesso, etc. São muitas coisas. São fugas que a pessoa encontra para quê? Para esconder aquilo ali. Não. Aí começa a trabalhar que nem um desesperado para cobrir. Mas ela não é porque ela quer trabalhar, é porque ela quer encobrir aquela falta de algo que ela ainda não consertou na vida dela. Outro ponto também, a pessoa tenta compensar. Em compensação, tenta remover a culpa, sendo extremamente prestativo, orando muito, fazendo boas obras, etc. Temos que fazer isso? Temos. Mas tem que consertar primeiro. A gente, às vezes, ela tem uma mágoa, Já conversei com uma pessoa uma vez, aquela pessoa de oração mesmo. Uma pessoa que olha para o joelho da pessoa, chega a ser cascudo, tanto que fica ali. Joelho grosso, de estar com a cara no pó, a pessoa faz muitas obras para carente, comida na rua, faz tudo isso. Mas a pessoa tinha uma mágoa profunda no coração dela, e ela dizia, eu morro, mas não perdoo. Isso adianta alguma coisa? Adianta todas as boas obras que ela fez? Não, E o auto-engano também, se justificar jogando a culpa em fatos que aconteceram, em situações ou em pessoas, apontando os outros como errado. Teve algumas situações na minha vida que o Espírito Santo mandou eu pedir perdão, me consertar algo, restituir algo, que o erro não era meu, mas quem estava ouvindo a voz de Deus naquela situação era eu. Então quem tinha que ir lá se consertar era eu. Uma vez até a apóstola falou comigo, você está ouvindo a voz de Deus, então você vai lá e faça, ainda que não foi você que errou. E aquilo ali, na hora eu não gostei muito do que a apóstola falou, não. Eu lutei, E eu ficava preso àquela pessoa, porque eu estava chateado porque a pessoa fez algo comigo. Mas a apóstola conversou, depois o Espírito Santo apertou mais ainda. Aí eu falei, não tem o que fazer, eu tenho que ir lá, eu tenho que me consertar. E aquilo foi bom. Foi bom para a minha vida. Eu mesmo fui lá, não, me perdoa, eu quero. Não. E ali eu me senti livre. Existem prisões na vida da pessoa que às vezes uma atitude de restituir ou reparar algo lá no passado que faz toda a diferença na vida da pessoa. Às vezes muito mais do que a gente perder tempo, 7, 13, 20 semanas
em libertação, em oração, em vários intercessores. Às vezes uma atitude sua quebra cadeias, né? Às vezes cadeias de anos, traumas e prisões antigas. E nós vamos falar agora sobre alguns passos práticos para a restituição. O primeiro é pedir ao Espírito Santo que revele ao nosso coração o que nós devemos fazer. Quem é que vai revelar? Quem é que vai dar a direção? É Deus. Algumas pessoas chegam, pastor, como é que eu tenho que fazer? Não. Pergunta ao Espírito Santo que Ele vai direcionar, né? Porque Ele sabe a intensidade da tua dor, a dor que você causou, Ele sabe a intensidade. Então Ele vai te dar a direção de como fazer. Outro ponto é definir exatamente o que precisamos restituir. Você tem que ter algo definido. Por isso que eu sempre dou uma lista para a pessoa. A pessoa anota aí, anota isso. Vai lá, não, tem isso aqui. A pessoa tem passo a passo, um de cada vez. Ela vai fazendo, ela tem um alvo definido. Porque se você não tem um alvo, tem várias restrições. Aí você não sabe para onde vai e acaba não indo para lugar o quê? Para lugar nenhum. Outro ponto é pedir sabedoria para não agravar o problema ou culpar os outros, né? Tem situação que você às vezes vai pedir perdão ou vai restituir algo, você tem que ter o cuidado para não agravar aquela situação. Eu já presenciei situação que a pessoa foi pedir perdão e o negócio piorou mais ainda, porque na hora lá, mas foi, pronto, aí botou o dedo na ferida de novo, aí dois feridos, um catucando a ferida do outro, o negócio explodiu e não resolveu nada. Então até na hora de pedir, de fazer a restituição, nós temos que ter o quê? Sabedoria, né? Ali não está, vamos relembrar tudo, não relembra. Por causa disso me perdoa, porque se você for relembrar vai doer de novo, se doer de novo você vai pular, ou você pula, a pessoa pula, né? Então tem que ter muita sabedoria de Deus para poder fazer, e ter cuidado de não culpar os outros naquele momento. Outro ponto é identificar o motivo básico, pois às vezes procuramos restituir coisas pequenas e passamos por cima do verdadeiro motivo, né? Então nós temos que identificar os motivos pelo qual nós estamos fazendo aquela restituição. E o último ponto é estar disposto a consertar tudo, custe o que custar, né? Vamos nos surpreender com o bem que isso vai causar na nossa vida, né? Se você botar isso no seu coração, eu vou restituir, custe o que custar, eu vou me consertar, eu vou arrumar as coisas, eu vou aparar as arestas, mas eu vou fazer o que for preciso. Isso faz um bem tremendo para a sua vida, é uma liberação poderosa. É um princípio fácil de se praticar? Não, não é um princípio fácil, mas é um princípio poderoso e que traz bênçãos poderosas sobre a sua vida. Chegar-se a Cristo não é escapar dos problemas, mas é resolvê-lo, é se tornar responsável pelos seus atos e atitude. Deus é justo e não exigirá nada que não estejamos aptos a fazer. Deus nunca vai pedir nada a você que você não possa fazer. Ele conhece as suas forças, Ele conhece o seu limite, conhece as suas condições. Por isso que nós temos que consultar quem? O Espírito Santo nas restituições devidas, né? Nós não vemos Jesus falando nada para Zaqueu. Zaqueu, você tem que devolver isso, fazer aquilo outro. Na hora o Espírito Santo convenceu ele ali, e ele falou, não, eu faço isso, faço aquilo outro. Ele mesmo se prontificou a fazer. E assim também tem que ser na nossa vida. Amém? Então esse foi um pouco que nós falamos sobre a restituição. São coisas que temos que resolver, são pendências. E não podemos, como cristãos, não podemos andar com pendências na nossa vida. Nós não podemos ter nada preso, não podemos ter pendências com nada, né? Foi lá, fez ligamento, a gente vê que a gente vem caminhando passo a passo. Porque depois do arrependimento, que nós falamos sobre o batismo de arrependimento, depois disso o Espírito Santo vai te mostrar um monte de coisa. Então, esse monte de coisas são coisas para resolver. Às vezes mostra alguma coisa, mas é uma coisa que às vezes dói para fazer, mas é preciso ser feito. E no tempo de quem? E sempre no tempo de Deus. Isso traz cura para a nossa alma. Porque quando a gente não perdoa, o maior prejudicado é quem? Nós mesmos. Eu costumo falar, né? Se ficar magoado com a pessoa, é você tomar o veneno e querer que a pessoa o quê? Morra. E acaba morrendo é a própria pessoa.
Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. Alguém lê versículo 1 para mim, por favor. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Nós vemos aí, que nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos sobre o reinado dele. Quando Saul derramou o sangue dos gibeonitas, com quem Josué, lá atrás, havia feito uma aliança que os preservaria vivos, foi uma questão de poucos anos que a fome assolou Jerusalém. Durante a gestão governamental do rei Davi, apesar de o próprio Saul já estar morto, toda a cidade permanecia debaixo de uma terrível maldição. Após 3 anos de fome, Davi discerniu o caráter espiritual da situação e recorreu a Deus. Nós vemos nessa passagem aí que lá atrás Josué havia feito uma aliança com os gibeonitas. E Saul foi lá e o quê? Que ia preservar os gibeonitas vivos. Saul foi lá e matou os gibeonitas. E o que aconteceu? Saul morreu. Quem estava reinando era Davi. E o que aconteceu naqueles anos de Davi? Houve uma fome. E depois de 3 anos de fome, Davi conseguiu discernir o caráter espiritual daquela situação. E depois de 3 anos é muita coisa, né? Até que demorou muito para entender. Depois de 3 anos passando fome. Mas isso acontece. Tem gente que está passando situações. Oi? No palácio tinha comida. Tá certo. Então, a causa da fome foi desvendada por uma estranha e contundente revelação de Deus, né? A casa sanguinária de Saul matou os gibeonitas. Havia ocorrido derramamento de sangue inocente, quebra de aliança que Josué havia feito com aquele povo. Saul ordenara o assassinato dos gibeonitas, com quem Josué, no processo de redenção e ocupação da terra de Canaã, fizera uma aliança, jurando que não mataria, só depois que 7 não mataria. Então, Josué fez uma aliança. Saul quebrou essa aliança. Quem estava pagando o pato? Quem estava pagando o preço? Davi. E Davi foi discernir o caráter espiritual de Deus, e Deus falou: foi a casa sanguinária de Saul que você precisa restituir. E isso, não vou ler, o tempo aqui é curto, mas nós vamos resumir um pouquinho. Então você vê que quando eles vão, Davi procura restituir aquilo ali, para resolver aquilo ali, naquela época era sangue, o sangue, que ele vai lá, os gibeonitas, aquela coisa toda, e o que eles pedem? O que os gibeonitas pedem? 7 homens da casa de Saul. Derramou sangue, houve morte, nós queremos o quê? Nós queremos 7 homens da casa de Saul, da casa sanguinária de Saul. Oi? Para serem enforcados, serem mortos. Se você ler o versículo 13 e 14 para mim. Nesse mesmo capítulo, 13 e 14. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, fizeram na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Então nós vemos que
Pegou lá, pegou os homens, Davi pega os homens, enforca aqueles homens, junta os ossos, coloca tudo lá na terra e depois a terra, Deus se aplaca. A ira de Deus acaba, porque ali nós vemos que houve uma restituição. Se a casa sanguinária de Saul fez algo, né? Saul era o líder naquela época, ele não tinha autoridade, aquilo ali acompanha, né? Nós falamos sobre espíritos perseguidores, então estavam ali, mas era a ira de Deus, porque uma aliança foi quebrada. Então teve que se fazer um conserto, teve que se fazer uma restituição, e nesse caso foi sangue por sangue, né? E aí nós vemos que Deus se tornou, depois disso que foi feita essa restituição, o que é que aconteceu? Deus se tornou favorável para com a terra. E quantas vezes nós consertamos coisas na nossa vida, às vezes está uma fome, está uma escassez tremenda em áreas da nossa vida. Enquanto não houver uma restituição ali, nada vai se tornar favorável para a pessoa. E às vezes Deus permite que aquelas coisas vão se apertando para que a pessoa conserte ou faça uma restituição naquele ponto, né? Então nós falamos um pouquinho, nós também fazemos uma comparação disso sobre o aborto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o aborto também, que é algo muito sério, né? Aborto, que é um assassinato de um inocente, dizendo que aborto, não estou só se livrando, não, isso é um assassinato. No aborto há derramamento de sangue, né? E nós vemos aqui, alguém abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10 a 12. Uma voz forte ali para mim. E disse Deus: que fizeste? Agora o sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Amém. Então nós vemos aí que houve um derramamento de sangue, né? Quando um sangue inocente é derramado numa terra, espíritos territoriais passam a desfrutar como se fosse de uma concessão espiritual. Eles passam a ter direito legal de estar atuando naquela terra. Para que podemos denominar esse direito de posse, o diabo passa a ter um direito, aqueles espíritos eles passam a explorar aquele sangue inocente que foi derramado. Esses espíritos passam a habitar esse território demarcado pelo sangue e passam a afligir os seus moradores, isto é, perdura até que esse território seja remido ou redimido, né? Enquanto esse território, nós vemos lá no caso de Davi, enquanto aquilo não foi redimido, né? Aqueles espíritos começaram a assolar aquela cidade com fome, né? Até que eles restituem aquilo ali e Deus se torna favorável para com aquele povo. É importante entendermos que o nosso corpo é um território. Fomos criados do pó da terra. Somos um espírito e temos uma alma e moramos num corpo. O corpo que foi feito esse do pó da terra. Explicando todas essas coisas para entendermos melhor as consequências de um aborto. Vamos falar agora um pouquinho sobre aborto. Sobre o aborto voluntário. No aborto, o sangue é derramado dentro do corpo da mulher. E a criança está lá com vida e é arrancada dali brutalmente. E isso há derramamento de quê? De sangue.
Nesse caso, o corpo da mulher torna-se um solo contaminado e infestado de espíritos malignos. Né? Se você voltar ao texto de Gênesis, volte lá ao texto de Gênesis, leu, e vamos substituir a palavra terra por corpo e a palavra irmão por filho, só para a gente entender um pouquinho. Vamos lá voltar no texto de Gênesis, vou ler um pedacinho aqui. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu filho está clamando a mim, desde o teu corpo, agora maldito és desde o teu corpo, que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue de teu filho. Quando lavrares, quer dizer, quando usufruir do seu corpo, não dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás o teu corpo. Então nós podemos fazer uma comparação aqui. O nosso corpo, nós somos feitos do pó da terra. Então quando há um aborto, o que acontece? Há um derramamento de sangue dentro do ventre. Então aquilo ali passa a ser um solo que? Contaminado. Né? Aquilo ali passa a estar tudo contaminado. E começa a haver exploração de demônios em toda aquela área. Se você observar pessoas que fizeram aborto, elas sofrem muito em toda essa parte aqui. Elas sentem dores, têm problemas. Né? Quando nós ministramos situações de aborto, é uma administração muito difícil de se fazer, porque é dolorosa, né? Porque a pessoa tem que reconhecer. Então são demônios, são vermes espirituais que ficam ali. Aquele lugar passa a ser um altar de Moloque, onde Moloque começa ali explorar aquilo ali. São demônios que ficam ali assolando naquele lugar. Por isso, o que acontece? Quando, por exemplo, uma pessoa fez aborto e logo depois vem um filho que nasce, depois daquele aborto que foi praticado, aquele filho nasce onde? Dentro de o quê? De um túmulo, de um lugar contaminado. E aquela criança vai sofrer consequências. E aquela criança vai ter perseguição, porque ela foi gerada dentro de um túmulo, em cima de um altar de Moloque, onde tem sangue derramado, onde tem infestação de demônios. Então tem que se redimir, tem que remir toda essa terra que foi contaminada por esse sangue inocente que foi derramado. Muitas maldições e enfermidades se instalam, né? Esterilidade, abortos involuntários, problemas menstruais crônicos, tumores, dores e enfermidades constantes e anormais em órgãos do aparelho reprodutor. São sintomas físicos, enquanto culpa, depressão profunda, né? Profunda dor emocional. A pessoa passa a ter uma frigidez na área sexual, bloqueio conjugal e etc. São sintomas psicoemocionais do aborto. Então, quando nós vemos, geralmente, quando eu começo a ver esses sintomas, a pessoa começa a falar, que às vezes é muito difícil a pessoa chegar e dizer que fez um aborto. Então, a pessoa vai falando. Então, quando ela começa a falar esses sintomas, geralmente, eu posso dizer que em 90% dos casos, eu pergunto: você fez aborto? Aí vem aquele silêncio que perdura, né? E vem aquela choradeira logo em seguida, porque você vê pelos sintomas, como nós ensinamos lá no início, como a pessoa mapear, né? Então nós vemos que esses são alguns sintomas que aparecem em pessoas que fizeram a prática do aborto. A maioria das pessoas ignora que o aborto é um pacto espiritual com o Deus da morte, proporcionando uma infestação demoníaca que prende a pessoa não apenas com tormentos físicos, mas principalmente com uma demoníaca e torturante incapacidade de se perdoar e perceber o perdão de Deus. Moloque passa a parasitar a ferida que existe na alma daquela pessoa. Aí às vezes a pessoa diz: mas isso é só para as mulheres. Geralmente as mulheres fazem os abortos, mas muitas das vezes, nem sempre, esses abortos são financiados por homens. São pessoas que financiam. E o que acontece? Se você financiou um assassinato, o que vai acontecer? Satanás, esses demônios vão começar a explorar
as suas finanças. As suas finanças vão começar a ter problemas seríssimos, porque você financiou o assassinato de uma pessoa inocente. A mulher foi lá na clínica e arrancou. Mas muitas das vezes o marido, o namorado, o noivo, foi lá que financiou. Então, às vezes, a gente ministrando homens, a gente vê que pessoas têm problemas seríssimos. São inconstâncias na vida financeira que são interrompidas. A pessoa começa bem, daqui a pouco aquilo para. A pessoa começa num bom emprego, daqui a pouco aquilo é cortado. Não consegue concluir coisas na vida dela. No trabalho, nunca consegue terminar algo. Isso são sintomas de pessoas que fez ou financiou aborto. Porque da mesma maneira que você interrompeu uma vida, você começa a ver que na sua vida, muitas das vezes, coisas vão começar a ser o quê? Interrompidas. Então, o homem também precisa redimir os abortos que financiou. Ah, mas existem situações que às vezes a pessoa não deu nem o dinheiro. Ela nem pagou para fazer o aborto. Mas às vezes um colega que pediu, onde é que faz aborto? Ah, ali eu conheço fulano que faz. Isso também, você deu indicação. Você indicou onde é que estava a arma para que a pessoa matasse aquela vida inocente. Então tem que remir essa terra? Tem. E muitas das vezes, aonde toca no homem, né, geralmente é onde? No bolso, nas finanças. E aí, como é que faz isso, a remissão disso? O Espírito Santo vai te dar direção. Algumas pessoas que conversaram comigo depois voltaram, muitas das vezes elas fizeram restituição. O Espírito Santo deu direção, né? A pessoa foi lá em oferta e restituiu algo, porque ela financiou o quê? Dinheiro, né? Ela botou dinheiro no altar de demônio, para derramar sangue no altar de demônio. Então a gente orienta a pessoa, não, você vai fazer essa mesma coisa de acordo com o que o Espírito Santo determinar, na maneira que o Espírito Santo te dizer, você vai colocar aquilo num altar puro, para que a sua vida seja o quê? Redimida, né? Você financiou um assassinato, agora você vai financiar o quê? Vida, né? Então nós vemos muitos exemplos nessa área, né? Pessoas que fizeram esse princípio e a vida depois deslanchou. Depois que chegou, foi lá e fez aquilo que o Espírito Santo mandou, se desprendeu e a vida financeira, as coisas começaram a acontecer, né? Eu dei até exemplo, não sei se foi com os pastores, acho que foi na aula dos pastores, com alguns líderes, que nós falamos de um pastor que até estava lá na EFOL, que ele trabalhava com pintura, parte de gesso, parte de pintura. E ele tinha uma empreiteira. Todo serviço que ele pegava, ele nunca conseguia concluir. Sempre faltava alguma coisa, né? Ele começava a pintar uma parede, quando estava faltando 1 metro para acabar aquela parede, a tinta acabava. Atrasava o serviço, ele perdia dinheiro, perdia contrato. Às vezes acabava de fazer algo, pintou um salão, daqui a pouco um cano estourava, estragava tudo aquilo ali. Ele nunca conseguia terminar algo que ele começava. Seja no estudo, nas finanças dele, ele perdia muito dinheiro mesmo. Porque geralmente atrasava o prazo, ele tinha que botar dinheiro no bolso dele. E aí ele fez como Davi. Depois de muito tempo foi consultar o Senhor. Ele já era pastor, foi consultar o Senhor lembrou ele, com um aborto. Aí ele falou, mas como assim aborto? Se eu nunca fiz aborto, nunca paguei para fazer aborto, né? E aí o Espírito Santo, ele foi para cima de Deus, começou a orar, o Espírito Santo falou, você lembra? Que lá atrás, ele estava sentado numa lanchonete, estava lá, e de repente chegou um amigo dele, que estava com a namorada grávida, e chegou para ele, tu sabe, tu conhece alguém que faz aborto, que ela engravidou, não pode? E ela já estava perto já, estava perto de ganhar já. Ele foi lá e falou, ah, sei não. Depois falou, ah, não sei. Pergunta a fulano ali, que fulano vai te dizer certinho quem é. A pessoa foi lá, tomou tudo que tinha que tomar, aqueles negócios para tirar, não conseguiu. Não conseguiu, né? O que aconteceu? A criança foi para o hospital, nasceu, viveu algumas horas e morreu. Quer dizer, mas quem que indicou? Foi ele. E o que aconteceu com o serviço dele? Ele começava, mas no final o que acontecia? Não terminava. Como aquela criança não teve oportunidade de viver, de seguir a vida dela, viveu pouco tempo e logo em seguida morreu por causa daqueles remédios, aquelas coisas todinhas que toma. E ele fez a restituição. No caso dele, o Espírito Santo mandou ele durante 2 anos dar cesta básica.
né? No caso dele, a direção foi essa. E ele falou que às vezes, no caso dele, gente, entendam bem, às vezes ele não tinha, passando aperto em casa, mas ele dava a cesta básica. Às vezes mesmo feijão com farinha, como ele disse, mas às vezes ele ia lá e cumpria. E quando acabou, que ele acabou de fazer aquilo ali, ele falou que a finança dele, ó, deslanchou. Quer dizer, ele não fez, não foi diretamente, ele apenas o quê? Indicou. E os demônios, eles são o quê? Eles são legalistas. O diabo, ele é legalista. Em cima de alguma coisa, com uma brecha que você dá, ele vai tomar aquilo ali como legalidade, né? Se você fez algo, seja lá na restituição, como nós falamos, na situação de perdão, seja um aborto que você, às vezes a pessoa financiou ou fez, tem que remir essa terra. Tem que haver uma restituição. Também coisas têm que ser restituídas, coisas têm que ser resolvidas. Para quê? Para que essa terra seja livre e você possa viver uma vida o quê? Uma vida livre. Se eu conseguir entender, eu estou correndo muito. Estou correndo muito antes. A gente quer passar informação. Tem um tempinho aí, alguns minutinhos aí. Então é preciso fazer certa restituição. Isso faz parte da libertação. Como nós falamos lá no começo, libertação não é só expulsar demônios. Tem coisas que têm que ser resolvidas, né? Tem algumas coisas que têm que ser tratadas da vida da pessoa. E quando você está tratando essas coisas, seja na restituição, seja com relação a fazer essa restituição na área do aborto, remir na terra, né? É como se o Espírito Santo, vamos usar um exemplo assim, ele fosse um gari, né? E ele entrasse na sua vida e começasse a tirar tudo aquilo que é o quê? Recolher tudo que é sujeira, que existe. Mas o gari, ele não pode entrar dentro da sua casa para recolher o lixo que está lá dentro, pode? Não. Ele só recolhe o lixo quando você bota o lixo para fora. Então, quando você confessa, você está botando o lixo para fora. Aí o Espírito Santo vem e recolhe aquilo ali. E você passa a ficar livre dessa perseguição. Em alguns casos, tem que ir lá resolver. Mas é preciso botar o lixo para fora. Em outras palavras, é preciso confessar. Não adianta guardar isso com você. Tem gente que guarda, sete chaves, tranca, não posso falar. Isso é muito vergonhoso. É vergonhoso, é doloroso, mas precisa tratar. Porque se ficar escondido, isso gera traumas, feridas, dores emocionais, marcas, doenças e uma série de coisas, né? Então, eu dar um ponto, mas eu vou parar por aqui. Então, se você preferir guardar tais lixos, isso é uma decisão sua. Guardar coisas na sua vida. Você pode decidir guardar o lixo. Não vou botar o lixo porque não tem como recolher. Mas daqui a um tempo esse lixo vai começar o quê? Vai começar a feder. E aí não tem como você esconder. Aí todo mundo vai ver. Quando o lixo começa a feder, até o vizinho ver. Quanto mais tempo esconde, mais fede, né? Mais fede. Então é melhor o quê? Bota para fora. O Espírito Santo passar o quê? Passar e recolher. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Nós vamos ter mais uma aula ainda. Semana que vem nós vamos estar falando um pouquinho sobre então nós vamos estar ministrando mais alguns pontos ainda. Isso eu tenho certeza que isso não é para ficar, isso é para você colocar em prática na sua vida. Eu sei que de alguma maneira o Espírito Santo tocou em alguma coisinha na sua vida que tem que ser resolvido. Então resolva logo, não guarde o lixo. Amém? Amém. Amém? Falta dúvida?